depois visualiza. Pessoal, vai ser rápido, então. Essa parte, então, era uma das aulas práticas que a gente, de fato, ia fazer lá na faculdade. A gente usar também monitor cardíaco e tal, mas a ideia era o mesmo, né? Todo mundo aí conseguiu fazer pelo menos 2 testes de corrida? Ou alguém não fez ou só fez um? Eu fiz os 2. Felipe fez 2. Felipe Pereira, tá aí? Fiz os 2 também. Henrique fez os 2. Júnior. Quem é Júnior? Wellington, professor. Ah, o Wellington. Fez os 2, Wellington? Fiz os 2. Beleza. Raíssa. Tá aí, Raíssa? Thaísa, acho que fez. Fez os 2, Raíssa? Fiz. Beleza, Thaís também fez. Thaísa fez. Uhum. William fez os 2. Sim, fiz os 2. Yasmin. Fiz também, professor. Beleza. Por que precisa dos 2? Porque vocês vão precisar dos 2 testes para fazer esses cálculos. Então, deixa eu tirar uma dúvida. Vamos supor, se conseguir fazer os 2.400 metros inteiro, eu fiz menos. Aí pode ser ou a gente tem que, tipo... Pode ser. Só que você tem que ter 2 testes de distâncias diferentes. E de preferência que esses testes tenham uma duração entre 2 e 15 minutos. Não, eu fiz o de 800 e depois eu fiz o de 2.400. Só que o de 2.400 eu não aguentei, não. Tá bom, não tem problema não. Tá. Vamos lá, vou explicar para vocês o que é isso, para que serve. Então, o que vocês vão calcular é um negócio chamado de velocidade crítica, eu vou explicar mais à frente, e capacidade de trabalho anaeróbico. O que é essa capacidade de trabalho anaeróbico? Vocês lembram que a gente falou que a gente tem 3 sistemas energéticos? Sistema aeróbio, sistema anaeróbio lático e sistema anaeróbio alático. Quando eu falo de capacidade de trabalho anaeróbio, seria a capacidade dos 2 sistemas anaeróbios produzir energia para que eu possa realizar um trabalho. Trabalho, pessoal, pode ser entendido como trabalho nada mais é do que deslocamento, tá? É o deslocamento de uma determinada massa. Então, essa capacidade de trabalho anaeróbio, ela pode ser medida em metros. Por exemplo, vou mostrar para vocês que dá para calcular isso. O exemplo que eu vou mostrar aqui mais à frente vai mostrar, por exemplo, vamos imaginar que a minha capacidade de trabalho anaeróbio seja de 250 metros. O que isso significa? Significa que eu, através dos sistemas anaeróbio alático e anaeróbio lático, eu consigo usar esses sistemas energéticos e percorrer uma distância de 250 metros. Quando chega esse final de 250 metros, eu vou ter exaurido toda essa reserva de energia, toda essa capacidade de geração de ATP. Ou seja, é a quantidade de trabalho que eu consigo realizar a partir dos sistemas anaeróbios até ele se exaurir, até ele não conseguir mais fornecer energia para percorrer essa distância. Então, quanto maior a sua capacidade de trabalho anaeróbio, maior seria a sua resistência para fazer exercícios de alta intensidade. Tranquilo isso? Ficou confuso o que eu falei? Tranquilo. Todo mundo conseguiu ter essa noção? Sim, tranquilo. Beleza. Então a gente vai ver como é que funciona isso. E depois eu vou falar da velocidade crítica. Então vamos lá. Primeira coisa. O que é... Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular essa velocidade crítica.
O que é essa velocidade crítica? Essa velocidade crítica, eu até acho que falei na outra aula. Imagina que você pretende percorrer uma maratona, né? Vou falar maratona não, porque maratona seria muito difícil, mas vamos pensar assim, ó, eu quero fazer uma prova cuja distância dela é 10 quilômetros por hora. E você quer percorrer esses 10 quilômetros por hora no menor tempo possível. Imagina nessa lógica. Se eu quero percorrer 10 quilômetros por hora no menor tempo possível, possivelmente eu vou ter que adotar uma estratégia de correr, né? Se eu quero fazer no menor tempo possível, eu vou ter que adotar uma estratégia de corrida. Mas será que eu consigo percorrer 10 quilômetros, uma distância de 10 quilômetros, correndo a 8 quilômetros por hora? Não sei. Será que eu conseguiria fazer isso a 10 quilômetros por hora? Será que eu conseguiria fazer isso a 12 quilômetros por hora? Né? Então a ideia é a gente saber qual é a velocidade que eu consigo correr e sustentar essa velocidade por um longo período de tempo. Isso é o que a gente chama de velocidade crítica. Ou seja, é a velocidade que eu consigo, a velocidade mais alta que eu consigo sustentar por um longo período de tempo. E essa velocidade crítica, ela é muito dependente de cada um. Alguns vão ter essa velocidade crítica, igual o exemplo que eu dei aqui, a 18 km por hora, outros vão ser a 14, outros vão ser a 12. Então, por exemplo, se eu descubro que a minha velocidade crítica é a 18 km por hora, eu posso assumir que se eu quiser correr uma maratona, por exemplo, se eu correr em 18 km por hora, vocês estão vendo aí no gráficozinho, um amarelinho? Sim, Vocês estão vendo onde eu estou apontando aqui? É porque o slide... Deixa eu fazer um negócio aqui antes. Eu vou... É porque agora que eu esqueci. Quando eu ponho para compartilhar, vocês não visualizam o que eu estou apontando no mouse. Então eu vou fazer de outro jeito. Guarda só um minutinho aí. Então, essa velocidade crítica, só para vocês não perderem muito foco, a velocidade crítica, então, é a velocidade, é a maior velocidade que eu consigo correr e sustentar ela o máximo possível. E a gente consegue calcular isso. Deixa eu achar aqui. Tá abrindo aqui o artigo. Ai, não é parar, sei lá. Acho que alguém entrou aí também. Vocês estão vendo a tela do meu computador aí agora? Dá pra ver. Sim. Tá abrindo aqui o PowerPoint, que é meio lentinho. Alguns chegaram aí depois. Então, um pouquinho de paciência com esse computador.
Vamos, computador, me ajuda. Travou aqui. Oh, meu Deus. Tem jeito não, professor. Só uma formataçãozinha que resolve. É, né? Enquanto ele vai carregando aqui, deixa eu ir comentando. Então, essa velocidade crítica, como eu disse para vocês, é a velocidade onde eu consigo realizar o exercício na maior intensidade possível e sustentar ela. Ela tem muito relação com uma aula que eu falei para quem assistiu, que é uma aula que eu falo sobre limiares ventilatórios. Ela tem muita relação com os limiares ventilatórios. Então, como é que a gente faz para calcular essa velocidade crítica? Essa velocidade crítica, que está aqui em amarelo, então, por exemplo, nesse exemplo aqui, essa velocidade crítica, ó, eu botei aqui, ó, quilômetros por hora, 18 quilômetros por hora. Isso significa que eu conseguiria correr a 18 quilômetros por hora uma atividade de longa duração. Então, essa é a velocidade mais alta que eu consigo realizar e sustentar a duração desse exercício por um tempo prolongado. Se por acaso eu, Leonardo, que tem uma velocidade crítica aqui, por exemplo, de 18 km por hora, tentar correr a 19 km por hora, embora eu consiga correr a 19 km por hora, eu não consigo sustentar isso por muito tempo. Ou seja, possivelmente, se eu adotar uma velocidade um pouco maior do que isso daqui, eu vou cansar em poucos minutos. Ou seja, se eu pretendo correr uma maratona, o ideal é que eu não ultrapasse essa velocidade crítica. Por quê? Porque eu não vou conseguir completar a maratona. Lembrando que a maratona aí tem uma duração aí de 2 horas mais ou menos, 2 a 3 horas, né? Isso para atletas de ponta, né? Atleta de elite faz em 2 horas, mas amador é de 3 a 4 horas. Então, se eu fosse percorrer uma maratona, eu precisaria correr a uma velocidade próximo disso daqui, para que eu pudesse completar essa maratona no menor tempo possível, mas conseguisse, né, completar a prova. Se eu adoto uma velocidade acima dessa velocidade crítica, possivelmente eu não conseguiria completar a maratona, porque eu vou entrar em fadiga em poucos minutos. Então, isso está muito claro na cabeça de vocês, pessoal? Vocês entenderam o que significa essa velocidade crítica? Sim. Sim. Outra coisa que pode ser usada essa velocidade crítica é quando você quer realizar um treinamento intervalado. Por quê? Porque o treinamento intervalado, o HIIT lá, o que ele é o HIIT? É o treinamento intervalado de alta intensidade. E o treinamento, o HIIT intervalado, né? Qual que é a ideia do treinamento? É você fazer uma distância pequena ou um exercício de uma duração curta. Por exemplo, o pessoal usa muito 30 segundos de esforço, 30 segundos de recuperação. Por que você faz 30 segundos só de esforço? Porque se você tentar sustentar isso por muito tempo, você não conseguiria. Então, essa velocidade crítica, ela também pode ser usada para utilizar no treinamento intervalado. Então, quem quer fazer treinamento intervalado deveria treinar
numa velocidade maior do que essa velocidade crítica. Um pouquinho maior do que isso. Então, se eu, Leonardo, fosse fazer um treinamento intervalado, o ideal é que eu corresse acima de 18 km por hora. Algo em torno de 18,5, 19 seria um ritmo ideal para mim, que tem essa velocidade crítica de 18 km. Então, a gente vai ver como é que calcula isso, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão precisar calcular a velocidade crítica de vocês. Como que vocês vão fazer isso? Tá aqui a equação, tá? Essa descrição, ela tá até, acho que na unidade 3 do livro de vocês. Ele explica lá. Velocidade crítica, nós primeiro vamos calcular a velocidade crítica em metros por segundo, tá? Como é que a gente vai calcular isso? A gente vai calcular delta da distância dividido pelo delta do tempo. Ah, não entendi nada. O que é isso? Delta da distância e delta pelo tempo. Está descrito aqui embaixo, ó. Distância do teste A menos distância do teste B. Então, essa vai ser o delta da distância. E o tempo? Tempo do teste A menos tempo do teste B. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é pegar o teste de vocês e transformar em metros. A distância vocês vão converter em metros e o tempo vocês vão converter em segundos. Por exemplo, quem quer dar um exemplo aí de uma corrida que fez aí? Dá alguém um exemplo aí que fez. Tempo e distância. 2.400 em 13 minutos. Beleza. Vou pegar o exemplo do Felipe. Ele fez 2.400. 2.400 metros. Então, vai colocar aqui, ó, primeiro teste. Vocês vão colocar aqui, ó, 2.400 metros. E o tempo de 13 minutos, certo? 13 minutos exato, Felipe? 13 minutos e 4 segundos. Beleza, 13 minutos e 4 segundos. Importante, tá, pessoal? A gente precisa transformar os minutos em segundos. Todo mundo sabe fazer isso? Vou explicar como é que a gente faz isso. 1 minuto tem quantos segundos? 60. 60. 2 minutos vai ter quanto? 120. 120. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar os minutos e multiplicar, né, pelo tempo. Então, por exemplo, o Felipe, vocês estão vendo a calculadora aí do meu computador agora? Sim. Vou dar o exemplo do Felipe, ó. Ele percorreu 13 minutos, eu vou converter em segundos. E vou multiplicar por 60. Então, são 780 segundos, só que ele fez 13 minutos e 4 segundos, não é isso, Felipe? Isso. Então, ó, 13 minutos vezes 60, 780 segundos, mais 4. Então, esse é o tempo total que ele vai jogar aqui, ó. 784. Então, no caso do Felipe, vai ser 2.400 a distância do primeiro teste e o tempo do primeiro teste, 784 segundos. Então, vocês vão colocar esses dois valores. O tempo em segundos do teste 1 e do teste 2 e a distância do teste 1 e do teste 2. Como é que eu vou calcular, então, o delta da distância? Vou pegar isso daqui, ó. 3.000, no meu exemplo aqui é 3.000, tá, pessoal? 3.000, distância A, menos distância B. 3.000 menos 8.000, já botei até o resultado aqui, ó. Delta da distância, 2.200 metros. Delta do tempo. Primeiro, teste 1 menos teste 2, 550 menos 110, delta do tempo, 440. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a distância, o delta da distância, 2.200, e dividir pelo delta do tempo. Então, 2.200 dividido por 400. 2.200 dividido por 440. Vou chegar a um resultado ali, ó, de 5. O que é isso? É a velocidade crítica em metros
por segundo. Todo mundo entendeu isso até agora? Sim. Alguém está com dúvida aí ainda? Vou entender que todo mundo entendeu. Como é que eu faço para calcular, para transformar metros por segundo para quilômetros por hora? Eu pego esse resultado que eu encontrei e multiplico por 3,6. Pronto. Peguei o 5, que era a velocidade crítica, multipliquei por 3,6, eu transformei em quilômetros por hora. Então, esse é o primeiro passo. Deixa eu só ver quem está entrando aqui. Então, esse é o primeiro passo que vocês vão fazer para calcular essa velocidade crítica, tá? Então, vocês vão calcular essa velocidade crítica para que vocês possam ter uma noção de qual é a velocidade máxima que vocês conseguem correr e sustentar por um longo período de tempo. Então, isso pode ser usado para quem gosta de correr. Para quem gosta de correr, você consegue ter uma intensidade máxima que você consegue realizar o exercício por um longo período de tempo. E para aquelas pessoas que gostam de fazer em treinamento intervalado, pode fazer o treinamento intervalado com esse resultado do seu desempenho. Como? Treinando numa velocidade acima disso daqui. Alguém aí faz treinamento intervalado? Ninguém? Alguém? Eu não. Ninguém, né? Alguém já fez alguma vez treinamento intervalado? Eu não. Também não. Ninguém? Vocês passaram pela disciplina de treinamento esportivo? Licenciatura, não. Não? Os meninos aí do bacharel? Também não falaram nada. Tá, tudo bem. Passamos. Mas que ideias? E aí, vocês chegaram a fazer algum treinamento intervalado? Viram alguma coisa? Ai, professor, não lembro, cara. Beleza. Mas de qualquer forma, é uma informação. Para quem gosta de fazer atividade física, eu lembro que acho que não lembro se foi o João que falou comigo. Ele falou que estava fazendo treinamento intervalado. Aí eu até perguntei ele lá, mas qual a velocidade que você corre? Eu falei, não sei. Então, assim, é importante saber, porque se você fizer o treinamento intervalado numa intensidade muito baixa, ele não é treinamento intervalado de alta intensidade, né? Então, assim, para ter o efeito que a pessoa quer com treinamento intervalado, que é a melhora da capacidade aeróbica, queima de gordura, você tem que usar a intensidade correta também. Então, essa velocidade crítica serve para as duas coisas. Eu sei qual a velocidade que eu deveria usar para um treinamento intervalado, que seria um pouquinho acima disso, e sei qual é a velocidade máxima que eu consigo atingir e sustentar ela por um longo tempo. Então, se eu quiser fazer uma prova de longa duração, eu sei a velocidade próxima do meu limite, da minha capacidade que eu consigo sustentar. Então, essa é uma das coisas que vocês vão colocar no relatório. Vocês vão calcular a velocidade crítica com base no que vocês fizeram. Algumas pessoas até me mandaram aqui algumas coisas, mas não é para me mandar ainda. Eu quero que vocês mandem tudo isso junto, tá? Eu vou até mostrar tudo que tem. No final aqui eu explico tudo que vocês precisam me mandar. Vocês vão ter que me mandar até amanhã, tá, pessoal? Porque eu preciso depois lançar a nota. Mas então o que vocês vão fazer? Uma das coisas é calcular essa velocidade crítica. A outra coisa que vocês vão fazer é calcular a capacidade de trabalho anaeróbico. Como é que essa capacidade de trabalho anaeróbico ela é calculada? Aqui eu dei dois exemplos, tá? Esses pontinhos aqui em azul, que vocês estão vendo aqui, eles representam, tá aqui, ó, tempo em segundos no eixo X e distância percorrida no eixo Y. Então, esse primeiro pontinho aqui, ó, que está dando aqui próximo de 500 segundos.
e uma distância de 3.000, ele representa o primeiro teste. E esse pontinho 2, ele representa o segundo teste, ó, distância próximo de 800 metros aqui, e tempo próximo de 100, 110, que é o segundo tempo. Então, por isso que vocês realizaram 2 testes, porque a partir desses 2 testes, eu consigo criar uma linha imaginária que liga esse ponto a esse ponto. Isso aqui dá para fazer no Excel, tá? Mas eu não vou cobrar isso de vocês, não. Só estou mostrando como é que funciona. Mas é como se você fizesse um gráfico onde você ligou esse ponto. Opa! E o que significa isso? A continuação desses 2 pontos, o que seria a continuação desses 2 pontos? Se eu projetasse essa linha aqui, ó, eu ia chegar num ponto aqui desse gráfico onde representaria uma distância que é diferente de 0. Lembrando que o 0 está aqui embaixo. Se eu prolongasse essa linha, ó, eu ia chegar em um valor aqui próximo de 500 metros. O que significa essa distância? Significa a minha capacidade de trabalho anaeróbico. Ou seja, a distância que eu consigo percorrer utilizando apenas os sistemas anaeróbios de geração de energia. Ok? Todo mundo entende quando eu falo de sistemas anaeróbios, né? Sim? Sim. Beleza. Então, se vocês vão ver, depois a gente pode até, num próximo momento, cada um, vou pedir para vocês depois, se puderem, quando vocês realizarem, colocar cada um lá no grupo o que ele encontrou de velocidade crítica e capacidade de trabalho anaeróbico. Vocês vão ver que é bem diferente de uma pessoa para outra. Então, a gente vai calcular essa capacidade de trabalho anaeróbico. Como que a gente faz isso? Ou você constrói esse gráfico no Excel, ou você usa uma equação, que é essa equação aqui, ó. Distância, que é o que a gente quer descobrir ali, é igual a velocidade crítica vezes o tempo em segundos, mais a capacidade... Desculpa, eu falei o contrário. Distância, essa distância aqui, na verdade, é a distância de um dos testes que você usou. Você pode usar tanto o primeiro teste quanto o segundo. Velocidade crítica é o que eu mostrei como calcular no slide anterior. Tempo é o tempo que você finalizou um dos testes que você realizou lá. E o CTA é a capacidade de trabalho anaeróbico, que é o que a gente quer calcular, ou seja, o final dessa reta. Como é que a gente faz isso? Eu botei aqui só para vocês terem um exemplo. Ó, eu tenho lá o primeiro teste, que o tempo é 550 segundos e a distância de 3.000 metros. E o segundo teste, que é o tempo de 110 e uma distância de 800 metros. Vocês vão escolher qual teste vocês querem usar, o primeiro ou o segundo. O resultado é o mesmo, tá, pessoal? Eu aqui nesse exemplo, eu usei o primeiro. Então, o que eu fiz? Fui substituindo esses valores pelos valores que eu obtive. Então, a distância, eu coloquei 3.000 metros. Então, eu botei, ó, distância 3.000 metros é igual a velocidade crítica. Lembrando que velocidade crítica precisa ser calculado. Lá no exemplo anterior, a gente viu que era 5 metros por segundo. Tá? Lá eu pedi para vocês calcular em quilômetros por hora, mas não esqueçam, nessa fórmula aqui, a gente vai usar metros por segundo. Então, velocidade crítica, 5 metros por segundo, vezes o tempo em segundos, que é 550, mais capacidade de trabalho anaeróbico. Aí eu vou resolver essa equação. Então, 3.000 é igual a 5 vezes 550, vai dar isso daqui, ó, 2.750, mais a capacidade de trabalho anaeróbico que eu quero descobrir. Então, isso mais isso é igual a isso daqui. Como é que eu resolvo essa equação? Quem lembra de matemática vai lembrar, ó,
se esse valor aqui está somando, quando eu passo ele para o outro lado da equação, o que é mais vai virar menos. Então, eu peguei isso daqui, joguei para o lado de lá, ó, e deu 3.000 menos 2.750, que é igual à minha capacidade de trabalho anaeróbico. E aí vou descobrir lá o que é o resultado dessa capacidade de trabalho anaeróbico é igual a 3.000 menos 2.750, que é igual a 250 metros. Ou seja, eu descobri, no meu exemplo aqui, que a capacidade de realizar, de percorrer uma distância utilizando o meu sistema anaeróbio é em torno de 250 metros. Então é isso que vocês vão fazer. O que vocês vão precisar fazer no relatório? Vocês vão colocar, antes disso, né? Todo mundo entendeu como é que calcula essa capacidade de trabalho anaeróbico? Sim. Ninguém está com Entendi. dúvida não, né? Você vai disponibilizar essa fórmula para a gente depois? Vou colocar lá, Ok. tá? E aí vocês vão precisar calcular essas duas coisas, velocidade crítica, que eu mostrei lá anterior, e capacidade de trabalho anaeróbico. O que vocês vão fazer, então? Vocês têm que me enviar isso até amanhã. O relatório. Pessoal, manda em Word para mim, tá? No meu e-mail lá. O que vocês vão colocar? Nome de vocês. O curso aqui, na verdade, é só para me saber quem é da licenciatura e quem é do bacharelado, tá? Aí põe lá bacharelado ou licenciatura, período que tá. E aí vocês vão colocar aqui, ó, local que realizou a atividade. Se possível, colocar uma imagem. Peguei até a imagem aqui da Thaisa que me mandou. Ela tirou um print da própria tela do aplicativo que ela usou. Vocês conseguem lá acessar. Aí é que ela mostrou aqui, ó, o local que ela percorreu, tá? Aí a distância, duração. Vocês vão colocar aqui, ó, dia e horário que vocês fizeram o teste. Geralmente no aplicativo tem, né? Se não tiver o horário, pelo menos os dias que vocês realizaram. O teste 1 e o teste 2. A distância que você percorreu no teste 1 e no teste 2. A duração desse teste. Lembrando que a duração tem que estar em segundos, tá? Segundos exato, igual eu mostrei lá como é que se calcula. Teste 1 e teste 2. Velocidade média do teste 1 e teste 2. E vocês vão calcular a velocidade crítica e a capacidade de trabalho anaeróbico. Ok? Então é isso que vocês vão fazer no relatório. Dúvidas até aqui? Professor, você vai colocar essa gravação hoje ainda no portal? Porque eu perdi a explicação da velocidade crítica de como calcular. Vou colocar. Tá gravando aqui. Deixa eu ver se tá gravando. Espero que sim. Tá gravando. Vou colocar assim. Tá bom. Mas é simplesinho. Eu vou voltar ali só para mostrar. Não Só deixa uma eu questão. colocar, não, a gravação. Obrigada. Essa velocidade crítica aqui, ó, ela é bem simples, tá? Você vai usar delta da distância dividido pelo delta do tempo. O que é esse delta da distância? Você vai pegar o teste 1, distância do teste 1 em metros, menos a distância do teste 2 em metros. Então, nesse exemplo aqui, ó, 3.000 menos 800 metros é igual a 2.200. E aí eu vou substituir aqui, ó, 2.200 dividido pelo delta do tempo. Qual que é o delta do tempo? O tempo do primeiro teste em segundos, 550, menos 110. Delta do tempo, 440. E aí eu vou jogar aqui, ó. Então vai dar 2.200 dividido por 440. Aí eu vou ter a velocidade crítica em metros por segundo. Eu vou calcular a velocidade crítica em metros por segundo e também quilômetros por hora. Como é que eu converto para quilômetros por hora? Pego isso e multiplico por 3,6, que eu vou encontrar isso daqui. Alguém ia falar mais alguma coisa? Eu interrompi? Eu. Fala. É porque eu e Felipe, a gente fez o teste junto, a gente foi correr junto, então a gente vai usar a mesma imagem. Tem problema não, né? Assim, não tem problema que é só para vocês entenderem.
Mas se você quer descobrir a sua velocidade crítica, o ideal, que era outra coisa que eu tinha que falar, o ideal é que esses dois testes, vocês tentassem realizar eles no melhor tempo possível. Ou seja, tentar ser o mais rápido possível. Quando você corre em dupla, alguém dita o ritmo, alguém puxa o ritmo, né? Porque às vezes, ou você vai tentar acompanhar o teu colega, né? E aí vai imprimir um ritmo menor, né? Então, assim, o ideal é que cada um tivesse feito isso de forma individual, tentando fazer o mais rápido possível. Para relatório, serve, não tem problema. O que eu quero mostrar para vocês é como calcular isso. Mas se você quer descobrir a sua velocidade crítica real, o ideal é que os dois testes vocês tivessem feito de forma individual e tentando fazer o melhor tempo. Beleza. Entendeu? Outra coisa, só todo mundo entendeu isso então? Dúvidas? Deixa eu só. Então todo mundo entendeu o que é essa velocidade crítica e o que é essa capacidade de trabalho anaeróbico. Certo? Professor, o primeiro cálculo eu entendi. Agora, esse do gráfico, eu me embolei um pouco. Aí, se você quiser falar de novo dele. Tá, vou voltar lá. Esse aqui. Isso. Vocês vão usar essa fórmula que tá aqui, ó. Distância em metros. Que distância é essa? A distância de um dos testes. Vocês vão escolher, tá? No exemplo aqui eu usei o primeiro, mas pode usar o segundo, não tem problema. Vocês vão pegar a distância do primeiro teste e vão botar assim, ó. Distância é igual a velocidade crítica, que vocês calcularam, vezes o tempo, mais a capacidade de trabalho anaeróbico. Nessa equação aqui, todos esses valores eu tenho. Eu tenho a distância de um dos testes que eu realizei, eu tenho a velocidade crítica que eu calculei no exemplo anterior, eu tenho o tempo do teste que eu realizei. A única coisa que eu não tenho é isso daqui, ó, é a capacidade de trabalho anaeróbico, que é exatamente o que eu quero descobrir. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão resolver essa equação. Como? Vocês vão inserir esses valores. Então, aonde está a distância, você vai substituir pela distância que você percorreu. No meu exemplo aqui, é 3.000 metros. Então, vou botar, ó, 3.000 metros é igual a velocidade crítica, que no meu caso que eu calculei é 5 metros por segundo, vezes o tempo desse primeiro teste, mais a capacidade de trabalho anaeróbico. Então, essa aqui é a resolução dessa equação, ó. Distância, velocidade crítica, tempo, capacidade de trabalho anaeróbico. Quando a gente faz equação, o que a gente resolve primeiro? A gente resolve primeiro a multiplicação, não é isso? Então, o que vai dar? Ó, 3.000 é igual. É a mesma coisa que eu dissesse assim, ó. 3.000 é igual a 5 vezes isso, mais isso daqui. Então, eu tenho, resolvendo essa primeira equação aqui, ó. 3.000 é igual a 5 vezes 550. Quanto que dá 5 vezes 550? Dá isso daqui, ó. 2.750. Então, 3.000 é igual a 2.750. Da onde surgiu esse 2.750? Isso vezes isso, tá? Esses dois aqui é igual a isso daqui. Mais a capacidade de trabalho anaeróbico que eu quero descobrir. Então, quando chega aqui, ó, o que essa equação está dizendo? Essa aqui, essa segunda linha. Está dizendo que 3.000 é igual a 2.750 mais a capacidade de trabalho anaeróbico. Como é que eu resolvo isso daqui? Eu pego isso daqui que está somando e jogo lá para o outro lado. Ou seja, eu quero descobrir, né, quanto que vale essa capacidade de trabalho anaeróbico. Pego essa equação que está somando e vou jogar lá para o outro lado. Quando eu faço isso, eu, na verdade, vou passar isso que está somando diminuindo, que é o exemplo que eu dei aqui, ó. Então, vai ficar desse jeito a equação. 3.000
menos, por que menos? Porque mais, quando passa para o outro lado, vai com valor negativo. 3.000 menos 2.750 é igual à capacidade de trabalho anaeróbico. Ou seja, isso menos isso é igual a isso daqui, ó, 250 metros. Portanto, a capacidade de trabalho anaeróbico é igual a 250 metros. Então, é uma equação matemática. Vocês lembram como é que faz essas operações aí? Ficou claro agora? Ficou A Isa claro. perguntou. Ficou claro. Tá? É só resolver a equaçãozinha. Beleza? Beleza. Então é isso que vocês vão fazer. E construir o relatório para me enviar, como eu falei aqui. Só para completar, então, eu vou retomar um negocinho, é bem rapidinho, tá? Eu vou falar um negócio que eu tinha falado na aula. Quem assistiu essa aula vai lembrar que eu falei que existe uma relação entre limiares ventilatórios e intensidade do exercício. O que isso significa? Essa linha vermelha aqui, ó, ela está mostrando um aumento do consumo de ar respirado de acordo com o consumo de oxigênio. Lembrando que para você colocar oxigênio no organismo, você tem que colocar o ar ambiente para dentro do pulmão. Então, o que essa relação mostra? Ela mostra que esse aumento no volume de ar, ele é proporcional ao volume de oxigênio consumido pelo organismo. Só que existe um momento, onde está mostrando essa linha pontilhada, que é uma perda nessa linearidade. Essa primeira perda na linearidade é chamado de ponto do limiar ventilatório. Esses dois pontinhos aqui que a gente está vendo aqui, ó, são chamados de limiar ventilatório 1, esse ponto aqui, e limiar ventilatório 2. Por que esses pontos são importantes? Porque eles determinam em qual intensidade o exercício sai de um exercício moderado para vigoroso. Por exemplo, exercícios nesse ponto para baixo, eles poderiam ser considerados exercícios de intensidade moderado a baixo, desse ponto aqui para baixo. Desse ponto até esse ponto aqui, eles são considerados exercício vigoroso, né? Um exercício vigoroso, porém, um exercício numa intensidade que eu consigo realizar por um longo período do tempo. E exercícios acima desse segundo ponto aqui, que são exercícios nessa intensidade aqui, seriam exercícios próximo do máximo ou na capacidade máxima de esforço. Portanto, quando a gente fala em velocidade crítica, nós estamos falando de uma velocidade que está entre esses dois pontos, ou seja, uma velocidade ou uma intensidade de exercício que eu consigo realizar por um longo período de tempo. Acima desse ponto aqui, que significa um exercício próximo do máximo, eu não consigo realizar ele por um longo período do tempo. Ou seja, acima desse limiar ventilatório 2, são, por exemplo, os exercícios de treinamento intervalado. Então, esse ponto aqui ele é muito próximo do que a gente está falando de velocidade crítica, tá? Então, seria uma intensidade do exercício do qual você não consegue sustentar por muito tempo. Então, só quis trazer essa relação para que quem viu essa aula aqui conseguir entender que aqueles limiares que a gente falou é possível determinar, né, a partir desse teste de velocidade crítica. Pessoal, é isso. O que eu tinha para falar hoje era que vocês conseguissem, então, calcular esses
esses dois testes, né? E calcular, então, a velocidade crítica e também essa capacidade de trabalho anaeróbico. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão me mandar esse relatório até amanhã, vocês precisam fazer isso ou hoje mesmo, ou até de manhã, e me enviar para que isso vai ficar como atividade de sala de aula de vocês. Ok? Ok. Então, é isso. Próxima semana. Próxima semana, eu acho que próxima semana é prova de vocês, né? Dia 10. Dia 10 acho que já é semana de prova de quem está fazendo prova interativa. Dia 10 e dia 9, né? Acho que a partir de amanhã, né, já começam essas provas interativas. Alguém aí vai fazer prova interativa de alguma coisa? Acho que eu vou Vai. Então possivelmente a gente não vai ter mais conteúdo, né? Mas essa semana possivelmente eu já começo a montar a prova. Possivelmente os conteúdos da prova vão cair essas últimas aulas, que envolvem esses limiares ventilatórios, sistema cardiovascular, adaptações ao exercício aeróbico e o treinamento concorrente, que foram as últimas coisas que eu falei. Mas aí eu vejo com vocês ainda, porque eu ainda nem organizei a prova. Mas acho que é isso, pessoal. O que eu tinha para mostrar é isso. Se tiverem dúvida, depois podem me mandar lá, mas eu espero que vocês consigam fazer. Acho que dá para vocês fazerem aí com base nessa parte que eu falei, tá? Professor, Fala. Por exemplo, igual você falou que o tempo tem que ser colocado lá certinho. E a distância também, né? Se for 800, um pouquinho, tem que colocar também, né? Isso, a distância vocês vão botar em metros. Então, se você percorreu 850 metros, né, 8,5, porque se o aplicativo, vocês têm que olhar o que o aplicativo está dando, se ele está dando em metros ou em quilômetros. Se está dando em quilômetros, ele vai aparecer como 0,85. O que é 0,85 quilômetros? São 850 metros, né? É saber, lembrar de converter quilômetros para metros e tempo para segundos. E colocar o valor mais exato possível. Por isso, Yasmin, quando você me perguntou lá que você falou que não conseguiu completar 2.400, você pode colocar a distância exata que você fez e o tempo exato que você fez. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, eu tenho uma. falar. Teve um que eu também não consegui completar 2.400. Aí eu fiz 1.070, se eu não me engano. Só que deu 47 segundos. Aí depois eu fiz outro 2.400, só que 9 minutos. Aí eu coloco qual no teste? Você vai botar os dois, né? Você vai botar o primeiro teste que você fez 1.800, que você falou? Não, olha só. A primeira eu fiz de 800 metros, que você pediu. Só que depois, quando eu fui fazer de 2.400, eu parei antes. Não consegui completar tudo. Não tem Aí problema. fiz 1.070 em 14 minutos. E o outro de 2.400 total eu fiz em 19. Eu passei do prazo que você mandou, entendeu? Ah, tá. Põe esse que você fez em 14 minutos e a distância que você fez, que foi 1.800. Beleza. Tá? E aí você vai usar os dois. O que você fez mais curtinho, que foi próximo de 800 metros, e esse que você fez um pouquinho mais longo. Tá bom, obrigada. Mais alguém? Tá de boa. Então é isso, pessoal. É fazer o relatório e me enviar. Ok? Professor, Fala aí. manda uma foto do último slide lá, aquele do relatório, Eu vou só colocar para aqui agora. seguir. Vou colocar. Só pra seguir lá. Transformar em PDF. Vou transformar o arquivo em PDF. Vou mandar para vocês agora no grupo.
tá? Na hora que eu sair aqui. Beleza. Beleza? Valeu. Valeu. Então é isso. Vou finalizar aqui, tá, galera? Mais alguém? Alguma dúvida?